Olá família, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre chás de plantas que podem fazer mal à sua saúde, que podem ser tóxicos. As pessoas estão se valendo cada vez mais de alternativas naturais, principalmente plantas e principalmente na forma de chás, para tratar as suas afecções, para levar uma vida mais saudável, muitos para emagrecer, mas alguns chás podem ser tóxicos. Não é porque é uma planta, não é porque é natural que não pode fazer mal a você. Então, no vídeo de hoje eu trouxe 5 exemplos de chás de plantas que podem trazer muitos problemas para a sua saúde. Então vamos a elas. O primeiro chá de planta é o famoso e conhecido boldo. Isso mesmo, o boldo lá da vovó. Quem nunca tomou um chá de boldo para os problemas do fígado, seja para gordura no fígado, esteatose hepática, para aquela ressaca, aquele chá amargo? Pois o boldo é rico em boldina, um alcaloide muito interessante e que de fato ajuda muito no tratamento das afecções do fígado. Mas a dose de boldina deve ser controlada, porque esse alcaloide, se você ingerir uma quantidade muito grande, ou se você ingere chá de boldo todos os dias, ele pode ter um efeito contrário. Ele pode se tornar hepatotóxico, tóxico às suas células do fígado. E aí o seu quadro vai se agravar e muito. Então, muito cuidado com o boldo. Outro problema com relação ao boldo são as várias espécies que existem no Brasil. Então, existe uma espécie, por exemplo, que é conhecida como falso boldo, que é rico em um alcaloide conhecido como foscolina. E esse alcaloide pode ser extremamente tóxico, principalmente se for ingerido em muita quantidade. Ele provoca irritação gástrica, problemas gástricos e é tóxico para você. Então, a primeira planta que você precisa ter cuidado é o boldo. Eu sempre falo que no caso de utilizar essas plantas, sempre se valha de uma indicação médica. E de preferência use extratos padronizados no lugar de chá. Essas plantas tóxicas não se deve fazer o chá, é muito complicado. É melhor usar os extratos padronizados nas doses padronizadas que você consegue em farmácias de manipulação. A segunda planta que pode complicar bastante a sua vida são os laxantes naturais. Aí, o sene, dois grandes exemplos, o sene, o chá de sene, e o chá de cáscara sagrada, muitas pessoas usam para prisão de ventre, para melhorar o trânsito intestinal. O problema dessas plantas é que elas atuam causando uma irritação na mucosa do intestino. E aí o intestino começa a se movimentar, a ter o peristaltismo e aí você acaba evacuando. É ótimo, tem um efeito excelente, funciona, mas o problema é o uso crônico. Se você utiliza esse tipo de laxante todos os dias, pode gerar problemas no seu intestino. Então, o uso desses laxantes precisam ser pontuais, não podem ser crônicos. A terceira planta que pode também trazer problemas é o nosso conhecido gengibre. Eu fiz um vídeo sobre gengibre. O gengibre é uma planta excelente, é termogênico, é um dos melhores anti-inflamatórios que se tem notícia, antioxidante e rica ali em gingerol. O problema é que quando você consome de forma exagerada, pode ter o efeito contrário. Porque baixas doses de gingerol, por exemplo, diminuem a sua pressão arterial. Você tem uma redução da pressão arterial. Mas se você exagera na dose, você pode ter o efeito contrário e a sua pressão arterial pode se elevar. Então, o consumo do gengibre deve ser feito com muito cuidado. Eu, por exemplo, opto em usar a água com gengibre. Eu deixo ele descansando na água, então a quantidade de gingerol é bem pouquinha, bem tranquilo, não traz nenhum problema. Mas se você for fazer o chá e exagerar na dose, pode trazer problemas para você. Depois nós temos uma planta muito interessante que é o hipérinco perforato, muito utilizado para o tratamento de depressão e tem um efeito muito interessante. Então as pessoas se valem muitas vezes do chá de hipérico, não se deve tomar o chá de hipérico perforato. Como eu disse, prefira o extrato padronizado, o extrato seco padronizado e sob prescrição médica. Por quê?
porque o hipérico ele tem interações medicamentosas com vários medicamentos, inclusive medicamentos que são usados para o tratamento da depressão e principalmente os à base de inibidores da enzima monoamina oxidase, que são um grupo de antidepressivos específicos. Eles têm uma interação medicamentosa e geralmente quem está com depressão já vem tomando medicamentos, então não saia tomando chá de hipérico aí de qualquer maneira, sempre sob prescrição médica. Ele também tem interação medicamentosa com alguns anticoagulantes, como é o caso da varfarina, e também alguns anticoncepcionais. Então, muito cuidado com o hipérico perforato, apesar de ser uma planta muito interessante. Finalmente, uma planta que tem sido cada vez mais usada, principalmente pelos jovens que estão aí estudando, seja para passar em concurso, seja para o Enem, que é o ginkgo biloba. O ginkgo biloba é uma planta que é um vasodilatador cerebral. Ela aumenta a cognição, a capacidade cognitiva e também melhora a memória em pacientes que têm um déficit de memória. Mas esses efeitos só se observam em pessoas que têm problemas. Em pessoas normais não se observou nenhum upgrade com o uso do ginkgo biloba. E o ginkgo biloba no seu uso crônico, se as pessoas, principalmente na forma de chás, que as pessoas não conseguem ali controlar as doses, ele pode ser nefrotóxico e hepatotóxico, ou seja, pode prejudicar o seu rim e pode prejudicar o seu fígado. Então essas 5 plantas são apenas alguns exemplos. Plantas são naturais, é verdade, são alternativa muitas vezes melhor do que medicamento, é verdade, mas não pode sair consumindo de qualquer maneira, é preciso sempre estar orientado por um profissional capacitado. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que tenha gostado, não deixem de compartilhar e eu espero vocês na nossa próxima conversa, pessoal. Até lá!